Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando a aula para o 7º e 8º semestre, tá? A gente falou de algumas outras questões, né? De alguns sistemas, né? Na aula passada falamos dos peritos e paramos, né, no interrogatório do réu. O que é o interrogatório do réu? O interrogatório do réu, ele é um processo no qual o sujeito que está respondendo a ação, ele pode se manifestar no direito processual penal. É uma obrigação dele se manifestar? Não, é uma possibilidade de defesa dele. Ele pode exercer essa defesa ou pode não exercer. Conceito: o interrogatório judicial, ato processual pelo meio do qual o juiz ouve o acusado sobre a sua pessoa e sobre a imputação que lhe é feita. Ele dirige-se diretamente ao juiz, então é engraçado que nas testemunhas as partes fazem perguntas. No interrogatório, primeiro o juiz pergunta para o sujeito. Não é, perguntas da defesa, perguntas da acusação. Não, o juiz que interroga o sujeito. Ele pode se negar? Pode. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Tá? Em regra, ele pode se negar a respeito do quê? Dos fatos. Ele não tem que falar nada dos fatos. Sobre a pessoa, ele é obrigado a falar? Prevalece que sim. Por quê? Quando o juiz quer dar alguns benefícios ao sujeito, por exemplo, o senhor tem filhos doentes, o senhor tem alguma doença crônica, por que o juiz pergunta essas coisas e ele é obrigado a responder? Porque, de repente, ele tem direito a uma prisão domiciliar, então o juiz tem que garantir a prisão domiciliar para o sujeito, tá bom? Momento para o interrogatório. Existia uma discussão, porque na lei de drogas, a lei de drogas falava o seguinte, que em algumas situações, algumas leis especiais, né, possivelmente a lei de drogas era a mais comum que se discutisse, porque a lei de drogas falava o quê? Que o interrogatório do réu seria feito de uma forma inicial, ou seja, primeiro eu ouço ele, depois eu ouço as testemunhas. Isso prejudica o direito de defesa do réu. Por quê? É melhor você falar primeiro ou é melhor você falar depois? É melhor você falar depois, porque você ouve tudo que tem contra você e no final você dá a sua versão. A lei de drogas falava para fazer o contrário. Como o CPP era mais benéfico ao réu, prevalece o interrogatório do réu sempre por último, tá? Mesmo que a lei especial ela traga o interrogatório do réu inicialmente. Não pode. Condução coercitiva. O que é a condução coercitiva? Condução coercitiva é quando eu pego o sujeito, ele não apareceu para depor. Eu mando a polícia lá na casa dele buscar ele, mediante autorização judicial. Isso pode? Podia. Quando chegou a questão do Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Lula, aliás, atual presidente eleito do Brasil, quando o Luiz Inácio Lula da Silva estava respondendo o inquérito pela Polícia Federal, os delegados pediram a condução coercitiva dele e o Moro autorizou à época. Por quê? Ele não foi nem sequer citado. Primeiro, em fase, né, inquisitorial, ou seja, na fase de inquérito policial, o delegado chegou nele e falou, olha, o delegado nem chegou nele e falou, Lula, você quer ir lá falar? Não, o delegado simplesmente pediu a condução coercitiva dele e levou ele do nada, sem avisar, sem primeiro convidar ele, já foi lá, picou o pé na porta dele, pegou ele e levou ele para a delegacia. Poxa, na época o STF defendia a condução coercitiva. Havia julgados permanentes a respeito disso. Isso voltou à tona e voltou essa discussão. Prevalece hoje que a condução coercitiva ela só é possível em casos de testemunha. O réu, se ele não quiser participar, se ele não quiser falar, ele não é obrigado a ir. Eu não vou pegar a polícia lá na casa dele, sendo que ele vai chegar, ele pode simplesmente ficar em silêncio. Tá? A testemunha não, ela tem o dever, ela tem a obrigação de falar com a verdade, de ir ao processo, porque, poxa, ela foi uma das pessoas que viu, ela não é parente, né? É um dever cívico, social dela ir lá e falar aquilo que ela viu, enfim, que ela sentiu, os deveres da testemunha, tá? O interrogatório pode ser por carta precatória, outra comarca ou rogatória, quando questão de outro país. O que estão fazendo muito hoje com o auxílio tecnologia? O juiz, em vez de mandar uma carta precatória para lá para o norte do Maranhão, não.
pega o celular do sujeito, ele se conecta ali pelo Wi-Fi, pelo Teams, pelo WhatsApp, por uma videochamada e faz o seu interrogatório sem problema nenhum, tá? O interrogatório via videoconferência é possível? Sim, mediante algumas alternativas. Prevenir risco à segurança pública, quando fundada a suspeita de que ele integre organização criminosa, do acusado fugir no deslocamento, ou viabilizar a participação do réu no interrogatório, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, tá? Por enfermidade ou circunstância pessoal. Impedir a influência de réu ou testemunha, responder à questão de gravíssima ordem pública. A lei elenca algumas possibilidades de o réu fazer o interrogatório por videoconferência, tá? O juiz deve decidir se vai ou não fazer essa videochamada, né? Essa videoconferência. Em regra, quando há impossibilidade, às vezes o sujeito está preso num outro estado, aí eu vou ter que pegar ele lá daquele outro estado para trazer ele para cá para responder ao processo, um deslocamento grande, esse cara, a maioria desses presos, você não consegue pegar ele, pagar uma passagem de ônibus, botar um policial do lado e trazer ele aqui. Você precisa de escolta, você precisa de um carro na frente, um atrás, são pelo menos 10 policiais ele acompanhando o sujeito para alguma tentativa de resgate conseguir. Alguns você precisa até de helicóptero, então é muito caro, tá? Então nessas situações específicas, o juiz pode sim autorizar o interrogatório ser feito por meio de videoconferência, tá? Confissão. Trata-se um pouquinho da confissão. Ela deve ser autovoluntário, expresso, pessoal, divisível. Tem tudo isso no material, tá? Ele pode voltar atrás? Pode sim, sem problema nenhum. Lembrei de uma outra coisa do interrogatório que está em bastante discussão agora. Voltei. Tinha entendido uma ligação aqui. Bem, eu estava falando do interrogatório, eu lembrei de um negócio. O quê? O interrogatório está sendo muito discutido recentemente a respeito da possibilidade do réu responder somente as perguntas da defesa. Como assim? Às vezes o réu está fazendo alguns... ele vai iniciar o interrogatório dele e o advogado fala assim, doutor, o juiz, ele vai responder só as perguntas da defesa, não vai responder nem as perguntas do senhor, nem as perguntas da acusação. E é muito comum, tá? É muito comum mesmo. Perguntas da defesa. Aí tem aqui, ó, o réu não pode ser reforçado. Tem vários vídeos, tá, que estão surgindo na internet de situações em que o sujeito ele fala assim, olha, eu quero responder só as perguntas da defesa. E o juiz fala assim, não, ou o senhor responde todo mundo, não responde ninguém. Isso não pode, tá? É um ato de defesa dele. Se ele quiser responder só as perguntas da defesa, ele responde sem problema nenhum, tá? Tá em bastante discussão, só dar um Google aqui. Tem vários vídeos, tá? De juízes assim, dando um piti, um barraco, porque não, como não vai me responder? Ou ele responde todo mundo, ou não responde ninguém, doutor. Aí o advogado fala, doutor, então consta na ata, ou como é vídeo, né, já está contado que eu não concordo, e aí depois você vai para um recurso, discutir. Geralmente, chega nos tribunais, eles anulam tudo que o juiz fez e obriga o juiz a ouvir o cara respondendo só as perguntas da defesa. Tá bom? Aqui tem algumas classificações quanto à confissão. Basta dar uma lida no material, não tem muita discussão a respeito disso, tá? O que eles às vezes cobram muito é a confissão qualificada, tá? Principalmente dos concursos. O que é confissão simples? Eu falo, eu realmente fui lá e matei. Por que você matou? Porque eu fui lá e quis matar o cara. A qualificada não, fala, não, eu matei mesmo, mas eu agi em legítima defesa. Tá? A confissão qualificada é quando eu confesso, mas eu confesso mediante algo, né, que aconteceu. Uma legítima defesa, por exemplo, estado de necessidade. Eu confesso, mas eu agrego algum valor, um fato ou circunstância que vai me ajudar a não responder pelo crime. Tá? A delação, principalmente da lei 12.850, que é a Lei de Organizações Criminosas, tá? Que trata a respeito de um benefício, né, para o delator. Quando a gente dá lá a Lei de Organizações Criminosas, nas
legislações especiais, a gente vai falar sobre isso. A questão do ofendido, tá? O ofendido é a vítima do delito, ele tem participação? Tem uma pequena participação. Ele pode nomear assistente de acusação, por exemplo? Pode, tá? Então, em algumas dessas situações, ele pode contribuir ao processo. Em algumas situações, ele vai ser intimado, como, por exemplo, no crime de homicídio, ele vai ser intimado da sentença, tá? Do próprio júri, do resultado do júri, mas não tem assim, um papel fundamental. A ideia é a proteção da vítima, principalmente nos crimes de violência doméstica, crimes infantis, tá? Temos algumas disposições especiais, tá? A lei do depoimento sem dano também. Poxa, a mulher já foi lá, já foi vítima de uma violência doméstica. Aí você bota ela em uma sala de delegacia com 3, 4 homens ali, perguntando como é que foi a agressão, etc e tal. Poxa, às vezes trata-se até de uma violência sexual. E 5, 4 delegados, 2 delegados, alguns escrivões, estagiário ali vendo como é que faz. E a mulher tem que relatar uma violência sexual. Então, às vezes é muito difícil, tá? A lei do depoimento sem dano e, principalmente a Lei Maria da Penha, ela traz essa proteção à vítima, tá? Da violência doméstica. Estupro infantil também vai se encaixar na lei do depoimento sem dano, tá? Até pra gente puxar aqui a lei do depoimento sem dano. Ela trata a lei 13.431 de 2017, tá? Criança e adolescente, testemunha de violência, tá? A ideia aqui, quem quiser dar uma lida na lei, tá lá em específico, a ideia é não revitimizar a pessoa, ou seja, ela já foi vítima de uma violência. Aí eu revitimizo ela de novo, ouvindo ela numa situação desagradável. Depois ela vai se ouvir no judiciário de novo. Eu ouço várias vezes ela, faço ela passar pelo trauma por várias vezes. A lei de depoimento sem dano, ela vem proteger essa vítima. Vai falar assim, meu amigo, ó, é o seguinte, essa mulher já sofreu muito. Eu não vou pegar essa mulher e levar ela para um depoimento numa delegacia num ambiente que não é propício para isso. Não é bom, não é gostoso revisitar esses problemas, mas eu tenho possibilidade de minimizá-los. Como que eu posso fazer isso? Fazendo a oitiva, por exemplo, com delegadas mulheres, com uma psicóloga, por exemplo, do lado. Então é muito comum, por exemplo, em crimes infantis, um estupro que aconteceu com uma criança, por exemplo. Eu não coloco essa criança numa audiência com o juiz, com o promotor, com o advogado, com o assessor do lado do juiz. Um monte de gente essa criança nem conhece. Como que ela vai falar sobre aquilo que ela passou ou não? Às vezes o juiz gosta de criança, às vezes não. Na prova de juiz não cai para você gostar de criança. Às vezes o cara não gosta muito. O que aconteceu? Como é que foi? Ele passou a mão ou não passou? Então, a criança não vai conseguir falar. Entende? Ela é uma revitimização, é uma questão que piora a situação da criança revisitar, refalar, redizer sobre esse problema. Tá bom? Então, a ideia da lei de depoimento sem dano é o quê? Proteger essas pessoas. Tudo bem? Bem, além disso, né, falando da lei de depoimento sem dano, como que acontece, né, só como curiosidade, na Delegacia da Mulher, aqui em Dourados mesmo, você tem uma sala especial, um sofá, com assim, cores, flores lá, sabe, uma pintura diferente, uma questão mais de aconchego da mulher, para que ela se sinta protegida, ela se sinta acolhida na Delegacia da Mulher e não num ambiente escuro, num ambiente assim, perigoso, né? Que geralmente a delegacia é um ambiente escuro, feio. Tá? Lá não, uma coisa mais bonita, mais colorida, para que ela se sinta protegida ali, guarnecida ali. Além disso, quando existe depoimento de criança, principalmente em estupro, não é o promotor, o advogado e o juiz que vai lá fazer a oitiva, tá? Que vai perguntar para a criança. Ela é colocada numa sala ao lado da sala de audiências e aí ela fica ali com uma psicóloga. E a psicóloga fica brincando com ela, mexendo nos brinquedos. E aí o juiz vai fazendo as perguntas através de um ponto eletrônico que fica no ouvido dela e ela vai respondendo o juiz. O juiz pergunta, olha, tal dia aconteceu isso, ele se lembra? Aí ela fala, Miguel, chutando o nome, tá? O que aconteceu aquele dia, tal. Vamos pro próximo bloco, que aí eu termino de explicar isso daqui.